noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ao capítulo número 9, que se chama Os Vizinhos. A gente vai falar sobre individualismo na sociedade. Vamos falar sobre vida em condomínio, sobre crianças e vizinhos, sobre briga de vizinhos, sobre interdependência espiritual, sobre o vizinho amigo e também sobre os filhos imitação. Esse trabalho em conjunto que a gente faz desse estudo com a TV e rádio Chico Xavier, os capítulos nós estamos estudando juntos. Semana após semana, um capítulo. Hoje é o capítulo 9. Os capítulos anteriores está aí na playlist, na TV e rádio Chico Xavier, como também no meu canal, nas minhas mídias. Eu posto às segundas-feiras e na TV e rádio Chico Xavier tem horário fixo, aos sábados às 19 horas. Como eu digo sempre, é uma alegria, uma felicidade estar aqui com vocês. Espero que faça sentido essa reflexão da noite de hoje. Antes de mais, para iniciar, eu vou fazer a nossa oração. Quem quiser comigo, eu convido a fecharem os olhos. E nesse momento, agradecemos inicialmente ao Pai e rogamos a Ti, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso companheiro, nossa luz, nosso guia, para nos iluminar. Rogamos também a toda espiritualidade de luz que vibra nesse amor, que vibra nessa luz, que possamos aqui em conjunto aprender um pouco mais com Joana de Ângeles sob essa diretriz de Jesus e seus ensinamentos, que possamos assim aprender todos juntos. Pedimos autorização para dar início a mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal? Vamos começar então? Hoje, Joana separou para a gente essa história de vizinho. Que vizinho, de vez em quando, tem uns probleminhas, mas não só, tem coisa boa também, tá bom, gente? Ela faz aqui, em poucas páginas, uma reflexão em torno da importância também dos vizinhos na nossa constelação familiar, na nossa encarnação, como eles participam ou não, ou se deveriam participar mais ou menos, da nossa caminhada, da nossa evolução. Vamos lá? Separei alguns trechos aqui para a gente refletir. Primeiro trecho, Joana nos diz: à medida que se multiplicam as residências em apartamentos de edifícios de grande porte, menos se conhecem aqueles que as habitam, raramente comunicando-se mesmo quando casualmente se encontram nos espaços coletivos, nos ascensores, nos parques, nos salões reservados a celebrações festivas. O individualismo toma conta da sociedade e a família experimenta atrofia afetiva, fechando-se cada vez mais a prejuízo da educação dos filhos e da convivência agradável entre os seus membros. Joana nos fala aqui sobre individualismo, esse individualismo na sociedade, que é crescente. Eu ressalto uma palavra que ela disse aqui, atrofia afetiva. De alguma forma, esse individualismo vai nos atrofiando, reduzindo, colocando cada vez menor esse sentimento, esse sentido na busca do próximo, desse contato, dessa aproximação, desse aprendizado. E ela destaca também a questão da vida em condomínio, principalmente quem vive em cidade grande, quem vive ou já viveu em condomínio, sabe o que eu estou falando? Que às vezes nós vivemos anos e anos e anos no mesmo edifício e o máximo que acontece é um bom dia, boa tarde, boa noite. Quando se cruza na portaria ou no elevador, o contato social é muito pequeno. Às vezes a gente não sabe nem o nome do nosso vizinho, não faz ideia quem ele ou quem ela é, o que fez ou deixou de fazer. No máximo, através de um porteiro, a gente ouviu falar uma história ali, normalmente tem a ver com um problema, uma fofoquinha, sabe? Ah, porque o fulano lá do 402B, aconteceu isso, uma briga.
Então, lá teve um quebra-pau. Mais ou menos isso, o nosso tipo de contato social. E cada vez mais as pessoas se isolam sozinhas ou se isolam também na sua família. E se isolar não é bom. A encarnação, vamos lembrar, pessoal, é a convivência, é conviver, não só no círculo familiar, também com o meio. É a troca, é através da troca que nós crescemos, que nós vamos realizando o nosso aprendizado que é necessário. Então esse meio, esse entorno de nós, em torno da nossa família, do nosso círculo familiar, também é muito importante. E nesse caso, os vizinhos, mais ou menos vizinhos, quase todos nós temos vizinhos. E aí começa o grande questionamento, como nós vemos, como nós encaramos esse nosso vizinho. É o vizinho problema? É o vizinho amigo? É o vizinho que eu finjo que eu não conheço, que eu evito? O evitar, então, acontece demais. Até onde a gente evita a aproximação para não ter dor de cabeça, para não ter chateação, para não ter a pessoa entrando no nosso espaço. Porque se eu abrir a brecha, alguém vai lá, vai se meter e vai se achar no direito. É complicado, não é fácil essa relação, mas de alguma forma é interessante a gente refletir e pensar o quanto isso pode nos ajudar ou nos prejudicar no nosso crescimento, desde que nós estamos aqui convivendo com o próximo. E aí, quando a gente vai falar sobre a família, claro que a família é muito importante e o tema desse capítulo é a família. Só que não é só para fechar com a família, fechar no núcleo, estabelecer esse contato mais próximo, aprofundar esse contato com a família. Com a família, sim, mas não só. Também com o meio, não é só para se isolar com a família. E aí nessa história de condomínios, a gente tem ali alguns condomínios que têm áreas comuns de recreação e de convívio. E saindo desses condomínios, vamos trazer para as casas ou para os apartamentos normais, tradicionais, também a gente tem essa vizinhança, para quem é mais antigo, vai lembrar do convívio na rua, das brincadeiras entre meninos e meninas, como era bom isso, que de alguma forma vem se perdendo também no Brasil, fruto da violência, que é uma outra questão que nos tranca muitas vezes e nos torna prisioneiros dentro das nossas próprias casas, dos nossos lares, e dificulta esse contato. Sim, não vamos passar pano e fingir que isso não existe, infelizmente. É importante a gente tentar aqui balancear dentro do possível, para não se isolar de uma forma triste, porque acontece muito. E posso dar um exemplo para vocês que acontece muito em Portugal. Isso não só por causa da pandemia, com a pandemia agravou mais ainda, mas vou dar esse exemplo aqui, é uma história triste, mas só para vocês entenderem como é que a questão do isolamento acaba funcionando, principalmente quem tem mais idade e vive num completo abandono dentro da própria casa. Eu vou retratar uma história que saiu no jornal já faz uns 5 anos, mas costuma acontecer, tá, gente? Infelizmente. Um senhor comprou um apartamento no leilão. Um leilão desses de banco que coloca o apartamento à venda. E ele comprou sem ver, tinha um endereço, deve ter passado na porta, mas não tinha visita dentro do apartamento. Comprou. Quando ele comprou, ele chamou um chaveiro para abrir a casa que ele comprou dele, oficialmente. Abrindo a porta de casa, na cozinha já tinha uma senhora, um cachorro e um passarinho mortos. Morreram provavelmente com alguma doença, eu não sei o que aconteceu com a senhora, e o cachorro e o passarinho também morreram, provavelmente de fome. Fizeram uma investigação, no caso o jornal, com os vizinhos perguntando, ninguém sabia, como tinha um basculhante não deve ter sentido cheiro nenhum, com um cadáver que já estava ali em decomposição. Perguntaram para os vizinhos, um jornaleiro, disse que, eu lembro daquela senhora que passava aqui de vez em quando, não via mais ela, mas também não sei de nada. Só encontraram esse corpo, essa pessoa, por causa
do apartamento que foi vendido. E é uma pena porque as pessoas vão se isolando cada vez mais. Mas, pessoal, não precisa se isolar, tá? Se você está se isolando, há várias maneiras de interagir. E hoje em dia, com o advento da internet, a gente pode trocar cada vez mais, se relacionar cada vez mais. Amigos virtuais também existem à distância, tá bom? De preferência, amigos físicos, mas o virtual também vem de acréscimo nesse sentido. Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo trecho que eu destaquei aqui, que Joana de Ângeles nos diz o seguinte: no que diz respeito à educação infantil, a convivência vicinal é muito importante, desde que, guardadas as proporções, trabalhe em favor do crescimento social das crianças e jovens, que formam grupos afins e ajudam-se uns aos outros na aprendizagem, nas recreações, nas atividades que lhes são pertinentes. A criança que não se relaciona bem no lar, muitas vezes no vizinho encontra motivações para uma convivência saudável, que influenciará para melhor o comportamento na própria família. Estimulá-la a buscar a companhia de amiguinhos, a divertir-se com eles e com os mesmos estudar, resolvendo os deveres escolares, é de relevante significado para a sua construção social. Então, a gente vai falar agora sobre crianças e vizinhos. E nos dias de hoje, nos tempos de hoje, é ainda mais importante esse estímulo, essa convivência com os vizinhos, que não só por causa dessa questão do isolamento, das cidades grandes principalmente, mas esse mundo hostil de uma forma geral, e principalmente com o advento da internet, acaba isolando desde tenra infância as crianças, principalmente nessa geração celular, essa geração que vive atrás do celular ali, ó. Não sei se vocês já repararam isso, mas quando hoje em dia, normal isso que eu vou dizer, tá, gente? Se coloca um grupo de 10 crianças sentado numa mesa para comer, por exemplo, e crianças que convivem, que são amigos, seja como for, num aniversário, num fim de semana, num almoço em família, o que é que seja, cada um fica ali, ó, no seu celular, ninguém fala com ninguém, um silêncio na mesa. Eles estão conversando, mas através da escrita ali, ó, só trocando na internet, no WhatsApp ou o que é que seja, e não se relacionam, não falam. De vez em quando tem um que vai dar uma risadinha e o outro ri lá do outro lado, porque eles estão ali trocando nesse advento da internet com essa tecnologia. E o caminho que Joana de Ângeles ressalta aqui é exatamente estimular essa troca física além do virtual entre esses jovens, através das brincadeiras, através da convivência, do esporte e tantas outras atividades que estimulam essa vivência física. Sempre, claro, lembrando, com o controle, com a vigilância e com a supervisão dos pais. E aí, falando sobre supervisão e controle, a gente vai se estender a essa questão do advento da internet e essa exposição em demasia ou descontrolada, melhor dizendo, que as crianças sofrem nos dias atuais. Muito importante porque a gente não faz ideia os acessos. É um clique de distância. Os nossos filhos vão aí e entram em conteúdos que não vão acrescentar em nada, extremamente perturbadores, de cunho de violência, sexualidade, antecipando questões que não têm a menor necessidade para a criança. E é muito fácil. A criança às vezes está ali no YouTube vendo a galinha pintadinha da vida, sei lá, o Thomas o Trem, não sei mais os nomes de hoje em dia, um desenho, Chiquititas, o que que seja. E com um cliquezinho que aparece a telazinha do lado, ela cai num conteúdo que pode ser um conteúdo que vai fazer muito mal. E não vai, ou no mínimo não vai acrescentar em nada. Então é importante sim essa vigilância, esse controle. Existem, não sei dizer como, nem como isso funciona muito bem, mas existem algumas ferramentas
para os pais, para buscar esse controle, essa aproximação e estar ali sempre monitorando de alguma forma, vendo o que a criança está consumindo, questionando, dando ali sim uma olhada de vez em quando no celular ou no tablet para ver o que ela está trocando. Tá bom? Vamos seguindo? O próximo trecho que é Joana de Ângeles, que eu separei aqui da Joana, foi o seguinte. Por um lado, a falta de respeito que vige entre algumas criaturas que não sabem manter os relacionamentos sem ultrapassar os limites do equilíbrio, gerando situações embaraçosas. Perdão, gente, pulei, falei besteira, me atrapalhei aqui, vou repetir. Peraí. Não, é isso mesmo. Eu repeti tudo, é que eu pulei aqui, vamos lá. Por um lado, a falta de respeito vige... Tá falando dos vizinhos, ok? Briga de vizinhos, é isso. Por um lado, a falta de respeito que vige entre algumas criaturas que não sabem manter os relacionamentos sem ultrapassar os limites do equilíbrio, gerando situações embaraçosas. Aí continua aqui. Quando as criaturas compreenderem que se interdependem espiritualmente, fazendo parte da grande família universal, a tolerância e a compreensão dominarão os seus atos, facultando melhor entrosamento entre os diferentes sentimentos e comportamentos existentes. Briga de vizinho. Pessoal, por que briga? Sabe por que briga? Porque falta respeito. Respeito é uma palavra que, como nós temos dificuldade ainda em exercer, respeitar o outro, respeitar as nossas diferenças. A gente não precisa concordar com o vizinho, não precisa ser igual, mas dá para respeitar ainda assim. A gente pode torcer para outro time de futebol, ter uma outra visão política, ter uma outra religião, mas dá para respeitar mesmo assim. E também, claro, respeitar o espaço do outro. Acaba o meu espaço, começa o do outro. E aí tem aquelas histórias de barulho, de gritaria também, que perturbam bastante. Então, o respeito, o que nos falta é respeito, principalmente nessa questão de briga e confusão que há demais da conta quando o vizinho não conhece, não sabe aonde termina o seu espaço e não respeita o próximo. E também nós, o quanto nós respeitamos ou desrespeitamos o nosso vizinho, interrogação, vamos nos questionar, vamos puxar para nós também. Não é só analisar lá o nosso vizinho problema, mas será que nós também não somos um vizinho problema? Interrogação. E Joana fala aqui sobre interdependência espiritual. Pessoal, o dia que a gente entender dessa interdependência espiritual é quando nós visualizarmos todos esses que estão ao nosso redor, inclusive o nosso vizinho, como próximo. Sabe que próximo é esse? É o próximo que nos lembra aquela frasezinha de Jesus que nos diz o seguinte: amai o próximo como a ti mesmo, amai o próximo como eu vos amei. E aí? Será que a gente consegue entender que nós iremos crescer através dessa troca, através desse amor ao próximo e o vizinho ao nosso próximo também? Ah, Nelson, mas é difícil demais que eu não consigo olhar na cara daquela fulana, minha vizinha. Eu sei, talvez nem ela olhe para a sua também. Mas se não aprender a amar agora, vai ter que aprender a amar depois. Faz um esforço. Voltamos à palavra esforço. Voltamos à palavra amor. A escola da vida é aprender a amar. E os vizinhos também fazem parte dessa escola. Tá bom? Vamos seguindo? Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz. Agora vem a parte boa, tá? Chega de briga de vizinho. Vamos para uma parte legal agora. Visto como amigo, o vizinho lentamente inclui-se como membro fraternal, que merece consideração e interesse, favorecendo com oportunidades de valiosa aprendizagem cultural, recreativa e inspiradora do bem servir.
E eu quero falar um pouco do vizinho amigo. Quantas histórias bonitas existem de laços profundos que se realizam entre vizinhos nessa vida. E às vezes, sabemos todos nós, que isso já vem de outras vidas também. Às vezes faz parte também do planejamento reencarnatório o meio. O meio. E o meio é os nossos vizinhos também, aqueles que nos cercam, aqueles que estão ao nosso entorno. Então, muito dos nossos vizinhos podem talvez ter sido figuras mais ou menos importantes em outras encarnações. Ou então não, ou nada disso. Talvez esse primeiro momento que a gente está encontrando com alguém, não é um reencontro, é um encontro. A gente está aqui, tem algum tipo de afinidade com esse sujeito, ou essa sujeita, esse fulano ou essa fulana, e no futuro, amanhã ou depois, numa outra encarnação, podemos encarnar de novo no mesmo meio familiar, como amigos, ou talvez como vizinhos novamente. E a gente pode seguir junto nessa troca, nesse auxílio, dando esse suporte um ao outro, porque a ideia exatamente é essa da amizade, nesse contexto do vizinho amigo. O vizinho também pode ser nosso amigo. Não é muito normal ter essas histórias, é mais fácil achar a história da briga, da confusão, do tiro, porrada e bomba, é mais fácil. Mas ainda assim, é possível, existem sim muitas histórias de amizades muito bonitas que se realizam através da vizinhança como um todo. Vamos seguindo? Vamos lá. Agora, Joana volta para a questão dos filhos. Ela nos diz o seguinte: se os pais mantêm convivência agradável com pessoas, evitando comentários desairosos a respeito de outrem, censuras e reproches descabidos, os filhos imitam-nos, aprendendo que a amizade não lhes concede a permissão para intrometer-se nos problemas particulares de ninguém, preservando-se também de ocorrências do mesmo tipo. A educação em si mesma, e particularmente a infantil, é um trabalho de todo dia, de toda hora, e não apenas de momentos emocionais carregados de afeto exagerado ou de agitação e desequilíbrio. Aqui eu quero falar o seguinte, quero falar sobre o filho imitação. Pessoal, para você que tem filho, preste atenção no que eu vou dizer, o teu filho não é surdo, tá? O teu filho é como uma câmera de reality show, como 1000 câmeras de reality show, que nada passa desapercebido. Está atento a tudo, nada passa desapercebido o tempo todo. Essa esponja, uma esponja seca, que vai só absorvendo todo o conteúdo que nós produzimos no nosso dia a dia. Não é aquela história, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ele vai reproduzir exatamente o que você faz, independente do que você diz. Claro que dizer é muito bom, mas o que fica, o que edifica é o exemplo. Eu vou repetir, o que fica e o que edifica é o exemplo positivo, claro. A gente também pode estar dando maus exemplos, exemplos negativos. Então é importante a gente ter essa consciência de que o que nós fazemos no nosso lar e nesse relacionamento com o vizinho, principalmente, quando passado o momento do elevador, onde o vizinho sai do elevador, fecha a porta e aí começa o marido, a esposa, ou a mãe, o filho, ou quem quer que seja, começa a falar mal. Ah, é fulano, essa aí, aquilo, outro. Ah, porque ela é XYZ, fica falando mal do outro na frente da criança. Penso eu que não deveria falar mal em momento algum, mas principalmente na frente da criança, pior ainda, dando esse exemplo da maledicência. Sabe a história da maledicência? De ficar falando mal dos outros? O que vai te trazer, o que vai trazer para a pessoa que você troca, o que vai trazer para o teu filho? Ficar fazendo comentários, como ela fala aqui, desairosos. O que acrescenta? Interrogação.
fica o pensamento para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque é muito fácil a gente, de alguma forma, relaxar, entre aspas, na frente de criança e falar um monte de besteira. E a criança está ali absorvendo aquilo, sabe o que ela vai fazer? Ela vai replicar depois, pura e simplesmente. Esse é o aprendizado que nós damos na prática. A prática é essa hora do elevador aí, que a gente está falando mal do vizinho lá, o que é que seja. Vamos seguindo? Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz: muitas vezes a criança que deseja maior liberdade e não a tem em razão de os pais manterem a disciplina educacional, referem-se que os genitores dos seus colegas são menos exigentes, mais liberais e deixam-nos fazer o que lhes apraz. Esse argumento pode e deve ser contestado bondosamente com segurança, elucidando que o amor vigia, o amor cuida, o amor acompanha. Quando alguns pais liberam os filhos antes que tenham maturidade, não é por amor, mas por se verem livres de preocupações, para libertarem-se da insistência deles em uma quase indiferença pelo seu futuro ou por saturação da convivência com os mesmos. Resumindo, aquele clássico que o pai do fulano deixa, principalmente quando a gente vai mais da pré-adolescência e adolescência, que esses jovens começam a ficar cheios de razão e os pais não sabem nada. A gente falou isso acho que semana passada, né, no outro estudo. Nós também já fomos assim, tá, gente? Não sei vocês, mas pronto, muitos de nós, vamos dizer assim, fomos dessa forma. E aí tem essa comparação, porque o pai do fulano, esse que é o pai legal, esse que é a mãe legal, porque deixa tudo. Será que é para deixar tudo? A ideia não é comparar, mas se quiser comparar, se a criança quiser comparar, o jovem, o adolescente, enfim, quiser comparar, senta com ele, como comparar? Vamos comparar exatamente elucidando, trazendo informação, explicando, racionalizando o que é o papel do pai. É claro que é difícil deles entenderem, porque eles olham só para o lado deles, eles não querem saber de nada disso, mas tenta explicar. Porque focando em uma direção só, o pai do fulano é legal porque deixa ele fazer o que ele quer, X, Y, Z, fazer acontecer, e você não deixa porque você é um mau pai. Tenta explicar que isso é amor, não é ser mau, não é ser castrador. Se você está restringindo porque você ama e você quer o melhor daquela criança, daquele jovem. É difícil? É difícil, principalmente nessa idade onde os hormônios estão aflorando, onde não se compreende muito, onde se olha muito para o umbigo e se acha o dono da razão. Mas ainda assim, está aí o convite que Joana de Ângeles faz para sentar, explicar, racionalizar, raciocinar junto com eles, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui. Palavra-chave de hoje, surdo. As crianças não são surdas, então, surdo, só isso. Se você esteve até agora no final comigo e gostou desse raciocínio sobre os vizinhos, escreve para mim, por favor, surdo, para eu saber quem me acompanha, que é sempre bom saber. Eu vou ficando por aqui. Capítulo que vem, vamos lá, capítulo da semana que vem é Educação e Paz na Família. Educação e Paz na Família, capítulo 10. E eu vou encerrando por aqui. Agradeço a todos que estiveram comigo. Vou fazer oração agora. Quem quiser comigo, fechando os olhos, agradecendo primeiro a Deus Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado pela essa encarnação. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, pelo seu amor incondicional. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca e nos acompanha em momentos como esse. Agradecemos em especial a Joana de Ângeles por compartilhar tanto ensinamento e os seus estudos conosco, nos auxiliando na nossa aprendizagem, no nosso dia a dia. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus.
Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.